Olá pessoal, vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje, a gente vai resolver essa questão que diz o seguinte: qual a massa em 10 mol de H2SO4? O H2SO4 é a fórmula molecular que a gente tem para o ácido sulfúrico. Observe o seguinte: a gente quer saber a massa e a gente tem o número de mols. Então a gente pode utilizar aqui a fórmula do número de mols, que diz que número de mols é massa sobre massa molar. Lembrando que a massa é medida na unidade de gramas, enquanto a massa molar é medida em gramas por mol. Temos aqui também o N, que é o número de mols, que é medido na unidade de mol. Bom, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem nessa questão. A gente sabe aqui o número de mols, vale 10 mols, e sabemos a fórmula molecular. Com essa fórmula, a gente consegue fazer o cálculo da massa molar do ácido sulfúrico, do H2SO4. Primeiro, você vai separar os elementos que você tem dentro dessa molécula, H, S e O, que são o hidrogênio, enxofre e oxigênio de cima para baixo. O hidrogênio tem na tabela periódica a massa de 1, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Observe que tem um número 2 na frente do hidrogênio, o que significa que ele aparece duas vezes. Eu vou multiplicar 1 vezes 2, que dá 2. O enxofre, na frente dele não tem nada. Sempre que não tiver nada, você diz que ele aparece uma única vez. Então, eu vou multiplicar a massa da tabela pela quantidade de vezes que ele aparece, que é só uma. 32 vezes 1 dá 32. E o oxigênio aparece 4 vezes, por isso tem um 4 na frente dele. Então, eu vou multiplicar a massa dele 16 por 4, que dá 64. Fazendo a soma dessas massas, a gente vai chegar no valor de 98. 4 mais 2 é 6, mais 2 dá 8. 6 mais 3 dá 9. Então, a massa molar é de 98 gramas para cada mol do ácido sulfúrico, do H2SO4. Bom, o que eu já sei dessa fórmula? Eu sei o número de mols, que vale 10, e eu sei a massa molar, que vale 98. Para descobrir a massa, eu vou deixar ela isolada, passando a massa molar para o outro lado da equação. A massa molar está sendo dividida pela massa, então ela passa para o outro lado multiplicando, que a operação matemática contrária da divisão é a multiplicação. Então a gente vai ter a seguinte fórmula, que a massa é número de mols vezes a massa molar. Nesse caso, a massa vai ser igual o número de mols, que são 10 mol, multiplicado pela massa molar, que é de 98 gramas por mol. 10 vezes 98 vai dar 980. Aqui eu tenho a mesma unidade em cima e embaixo, então elas se cortam, só ficando a unidade de gramas como minha única unidade de medidas, que é justamente a unidade de medida de massa. Então a massa é de 980 gramas de H2SO4. E basicamente é isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Bom, a gente se encontra numa próxima aula.